Tu anseias, eu bem sei, a salvação. Tens desejo de banir a escuridão. Abre, pois, de par em par teu coração e deixa a luz do céu entrar. 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 Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã, a esta nossa santa celebração do 16º domingo do tempo comum. No Evangelho de hoje, o Senhor irá nos contar 3 histórias. A história do trigo e do joio, a história da semente de mostarda, a história do fermento, mostrando para nós o que Ele espera que cada um de nós sejamos no meio deste mundo.
O mundo não é uma realidade que tem que ser combatida por nós. O mundo é uma realidade que deve ser transformada pelos cristãos. Nós estamos no mundo para isso, para transformá-lo, para santificá-lo, para oferecê-lo a Deus como uma oferenda agradável. Por isso, como tem sido sua ação no mundo? Você tem passado por esse mundo silenciosamente, sem nada fazer? Ou você tem feito algo? Você tem feito a diferença? Você tem mostrado a luz de Deus? Você tem sido sal da terra? Você tem sido instrumento do Senhor? É isso que o Senhor espera de você. É uma vocação. E todas as vezes que nós fugimos dessa vocação e ficamos indiferentes à realidade do mundo, nós caímos no pecado da indiferença, que mata e fere tantos corações. Por isso, no início dessa celebração, peça perdão ao Senhor pelas vezes que você foi indiferente na sua vida, pelas vezes que você passou pelo mundo como se não passasse, pelas vezes que você não fez nada para tornar a realidade ao seu redor melhor, mais santa, mais agradável a Deus. Senhor, perdão pela nossa fraqueza, pela nossa indiferença, pelas vezes que nós fomos omissos na nossa missão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison. Glória, glória a Deus nas alturas e na terra paz aos homens por Ele amados, por Ele amados. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Glória, glória a Deus nas alturas e na terra paz aos homens por Ele amados, por Ele amados.
Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Glória, glória a Deus nas alturas e na terra paz aos homens por Ele amados. Por Ele amados. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Glória, glória a Deus nas alturas e na terra paz aos homens por Ele amados, por Ele amados. Oremos. Você que está aí na sua casa agora, feche os seus olhos por um momento, invoque a presença do Senhor aí onde você está. Peça ao Senhor para que vá ao seu encontro, peça ao Senhor para que fique com você nesse momento. Diga ao Senhor: Senhor, eis-me aqui. Planta em mim, Senhor, as sementes da Tua palavra, para que elas nasçam e cresçam na minha vida. Entregue ao Senhor também as suas dificuldades, a sua semana, tudo aquilo que você viveu, entregue a Ele. Você tem algum pedido a fazer a Jesus? Faça agora também. Ofereça esta missa nessa intenção, porque o Senhor está perto de nós, Ele nos escuta, Ele se importa, Ele cuida de nós. E Ele escuta nesse momento o seu pedido, a sua oração. Ó Deus, sede generoso para com os vossos filhos e filhas, e multiplicai em nós os dons da vossa graça, para que, repletos de fé, esperança e caridade, guardemos fielmente os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Leitura do livro da sabedoria. Não há, além de ti, outro Deus que cuide de todas as coisas e a quem devas mostrar que teu julgamento não foi injusto. A tua força é o princípio da tua justiça, e o teu domínio sobre todos te faz para com todos indulgente. Mostras a tua força a quem não crê na perfeição do teu poder, e nos que te conhecem, castigas o seu atrevimento. No entanto, dominando sua própria força, julgas com clemência e nos governas com grande consideração.
pois quando quiseres, está ao teu alcance fazer o uso do teu poder. Assim, procedendo, ensinastes ao teu povo que o justo deve ser humano, e a teus filhos desse a confortadora esperança de que concedes o perdão aos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. As nações que criastes virão adorar e louvar vosso nome. Sois tão grande, fazeis maravilhas, vós somente sois Deus e Senhor. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Vós, porém, sois clemente e fiel, sois amor, paciência e perdão. Tende pena e olhai para mim, confirmai com vigor o vosso servo. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois nós não sabemos o que pedir, nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. E aquele que penetra o íntimo dos corações sabe qual é a intenção do Espírito, pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Bendito sejais, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que o homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que todas as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, quando Deus decide que uma pessoa nasça nesse mundo, Deus sabe muito bem o que faz. Na primeira leitura nós ouvimos: não há outro Deus que cuide bem de todas as coisas como o Senhor. E o Senhor, quando envia alguém para o mundo, Ele envia porque sabe que essa pessoa fará bem para este mundo. Deus não coloca ninguém no mundo, Deus não traz ninguém à existência sem um propósito.
Portanto, eu, você, as pessoas que você conhece, todos nós estamos aqui neste mundo como bons soldados enviados por Deus. E nós sabemos muito bem que uma batalha não se vence somente com a boa vontade do soldado. Se o soldado for sem aparato nenhum para uma batalha, ele pode até ser muito habilidoso, mas não será o suficiente. E Deus sabe disso. Deus sabe que nesse mundo nós travaríamos batalhas. Deus sabe que a nossa existência, a nossa missão nesse mundo não seria uma existência tranquila, simplesmente. Mas Ele sabia que existiriam desafios, e como bons soldados que Deus envia ao mundo, Deus não nos enviou despreparados. Deus nos concedeu vários dons, para que esses dons nos ajudem nessa luta, para que esses dons sejam o nosso escudo, a nossa couraça, a nossa armadura, a nossa espada, as nossas armas. Nós cristãos, meus irmãos, na batalha deste mundo, não lutamos com armas físicas, porque o nosso inimigo não é um inimigo físico, nosso inimigo é espiritual. Portanto, as armas que nos fazem vencer, as couraças que nos protegem, devem ser armas, devem ser couraças espirituais. Nessas 3 parábolas que Jesus contou hoje, nós vemos 3 preciosas armas que o Senhor nos dá para combater o bom combate, para sermos bons soldados. A teologia da igreja dá o nome a essas 3 armas. O nome dessas 3 armas se chamam virtudes teologais. O que são as virtudes teologais? São características impressas na alma humana que assemelham esta alma ao ser de Deus. Para que nós, pelas virtudes teologais, tenhamos a força de Deus, tenhamos a coragem de Deus, tenhamos o amor de Deus, tenhamos as características de Deus, para que vençamos as batalhas do mundo. São 3 as virtudes teologais: a virtude da fé, a virtude da esperança e a virtude da caridade. E nós vamos agora entender cada uma delas. No Catecismo da Igreja Católica, se você pegar lá no número 1814, existe a explicação da fé. E diz assim: a fé é a virtude teologal pela qual cremos em Deus, em tudo aquilo que Ele nos disse e revelou, e que a Santa Igreja nos propõe para acreditarmos. A virtude da fé, meus irmãos, não é algo que é nosso. A virtude da fé é um presente dado por Deus. É algo que foi plantado no nosso coração por Deus. Por isso, a primeira parábola que Jesus conta é a parábola do trigo. Um homem saiu para semear o trigo no seu campo. Nós somos essas pessoas boas plantadas no terreno do mundo. E a fé vem ao nosso coração como esta semente boa, que deve frutificar, que deve produzir espigas. A fé vem ao nosso coração como um presente, quer dizer, aquilo que Deus plantou no seu coração pela fé, no dia da sua conversão, aquilo que foi regado no seu coração através das águas do batismo, aquele dom da fé deve crescer. E esse dom da fé puro, o trigo puro de Deus, deve ser tudo aquilo que Deus disse, tudo aquilo que Deus revelou, tudo aquilo que nós acreditamos e que a igreja propaga. Só que aí sabe o que acontece? Vem o inimigo e planta no nosso coração o joio. O
O que é o joio? O joio é tudo aquilo que é contrário à fé. Quer dizer, a dúvida, o questionamento em vão, tudo aquilo que eu acho que não é bem assim, aquelas verdades que eu deveria ter como fé, mas que eu não tenho tanta fé assim. Na nossa vida e nas nossas batalhas, meus irmãos, minhas irmãs, quanta dúvida surge no nosso coração. Quantas vezes a nossa fé é testada? Quantas vezes dentro de nós está a fé, está o trigo, mas ao mesmo tempo está aquele joio que nos incomoda. Quantas pessoas nós vemos por aí que parecem ter mais joio do que trigo no seu coração. E qual que é a nossa atitude diante das pessoas que são diferentes de nós, diante das pessoas que pensam diferente, diante das pessoas que não aceitam aquele trigo que há em nós? A nossa atitude geralmente é a atitude daqueles servos. Senhor, o Senhor não quer que a gente vá lá e arranca o joio e acaba com ele, manda um raio e pronto, fulmina. Nossa atitude é de rejeição. Mas olha o Senhor como é bom. O Senhor espera que o joio e o trigo cresçam. Porque o Senhor acredita que todo mundo pode purificar o seu terreno. Preste atenção na parábola. Todos nós que fomos plantados neste mundo pelo semeador, fomos plantados como trigo. Todos nós carregamos a bondade no coração. Só que as lutas do dia a dia, a sociedade, uma série de fatores faz com que o joio cresça. Só que essa pessoa que tem muito joio no coração, ela foi plantada como trigo. E a esperança do Senhor é que esse trigo e esse joio cresçam e no momento oportuno, que esse trigo seja tirado e só fique o joio no coração de todos. O desejo de Deus é que, mesmo em meio a tantas dúvidas, quanto mais nós crescemos, quanto mais nós compreendemos as verdades de fé, quanto mais nós nos aprofundamos, quanto mais nós estudamos, quanto mais nós fincamos raízes, mais nós conseguiremos discernir o que é joio do que é trigo. Portanto, para ter uma fé madura, meu irmão, minha irmã, que seja verdadeiramente trigo e que te ajude a combater as coisas do mundo, é preciso crescer. Porque se eu permaneço pequeno, se eu permaneço infantil, se eu permaneço ignorante, eu não sei diferenciar muito bem o que é joio e o que é trigo. Mas quando eu cresço, quando há o crescimento, quando há o aprofundamento, eu consigo ter o discernimento para falar: isto é verdade de fé, isto é trigo, isso é mentira, isso é joio plantado pelo inimigo. Primeira arma que o Senhor nos oferece, a arma da fé. A segunda arma que o Senhor nos oferece é a arma da esperança. E o Catecismo da Igreja Católica define esperança dessa forma: a esperança é a virtude teologal pela qual desejamos o reino dos céus e a vida eterna como nossa felicidade, pondo toda a nossa confiança nas promessas de Cristo e apoiando-nos não nas nossas forças, mas no socorro da graça do Espírito Santo. É isso que a segunda leitura diz. O Espírito Santo vem em auxílio daqueles que estão fracos. E é isso que a segunda parábola quer dizer, a parábola da semente de mostarda. Quando você olha para a semente de mostarda, não sei se você já teve a oportunidade de ver, mas é uma bolinha bem pequenininha. Você olha e você não acredita que dentro daquela semente exista força. De tão pequena, de tão frágil que ela é. E nós somos assim também. Diante das nossas batalhas, diante das lutas que nós travamos, às vezes a gente se sente tão frágil, tão pequeno, tão incapaz de nada. Nós desacreditamos da força que existe ali. Mas o Senhor pode transformar
uma pequenina semente, fraca, frágil, humilde, que ninguém dá valor, numa grande árvore que todos aproveitam. E assim deve ser a nossa esperança. Mesmo que aquilo que você faça, você acredite que seja pouco, mesmo que aquilo que você faça, você acredite que seja uma sementinha sem força, meu irmão, a esperança nos leva a acreditar não na força dos nossos braços que semeiam, mas na força da graça de Deus que transforma todas as coisas. Por isso, nas lutas do dia a dia, não basta ter fé, é preciso ter esperança e acreditar que aquilo que eu faço é Deus que fará crescer. E a terceira virtude que o Senhor quer nos dar hoje é a virtude do amor, a virtude da caridade. O Catecismo da Igreja define a caridade da seguinte forma: a caridade é a virtude teologal pela qual amamos a Deus sobre todas as coisas, por Ele mesmo, e ao meu próximo, e ao próximo, como a nós mesmos, por amor de Deus. Jesus quer mostrar isso na terceira parábola, a parábola do fermento. Uma mulher pega uma parte de fermento e mistura em 3 partes de farinha. Quer dizer, comparado ao todo, o fermento parece ser pouco. Mas olha o que o fermento faz. O fermento consegue fermentar a massa toda. E por que o fermento faz isso? Bom, não sei se você já teve a experiência de fazer um bolo em casa, de fazer um pão. O fermento é a última coisa que você coloca, né? Você coloca o fermento e você tem que mexer bastante. Por quê? Se por acaso aquele fermento não se dissolver, ele vai empelotar num lugar e o bolo não vai crescer. Você já fez aquele bolo que ficou chato, né, que ninguém conseguia comer? Por quê? Porque o fermento não se misturou. Quer dizer, o fermento só tem eficiência quando ele se desintegra todo. O fermento só tem eficiência quando ele se esfarela por completo. Quer dizer, o fermento não guarda nada de si para si, mas ele se faz todo doação, ele se faz todo dissolver-se, ele se torna todo consumir-se. Ele se doa por completo à massa, e aí sim, a massa fermenta. Meu irmão, minha irmã, esse fermento é a imagem do amor, caridade que nós devemos ter. Na nossa missão, quanto mais eu me guardo para mim, quanto mais eu quero preservar a minha integridade, quanto mais eu quero reter para mim as minhas próprias capacidades, menos eu me dissolvo, menos eu fermento a massa, menos eu me dou. E aí a multiplicação não acontece. E o contrário é verdadeiro. Quanto mais eu me dou, quanto mais eu me esfarelo, quanto mais eu me consumo, quanto mais eu amo, quanto mais caridade eu tenho, que me leva a me doar completamente para os outros, mais a massa cresce, mais o bolo fica bonito, mais o pão fica formoso, mais batalhas são vencidas. Amado irmão, amada irmã, eu sei que na sua vida você tem as suas lutas, as suas batalhas, todos temos. Uns têm umas batalhas mais fáceis, outros têm batalhas mais difíceis, mas são batalhas. E quantas vezes nós temos vontade, olha, de sentar no chão e chorar, porque a batalha não é vencida, porque a gente tenta e não dá certo. Talvez as batalhas não estão sendo vencidas na sua vida, porque você não está lutando com as armas certas. Por isso hoje, meu irmão, minha irmã, lute com a arma da fé. Deixa o trigo e o joio crescer, e na hora certa você vai saber diferenciar o que é trigo, o que é joio. Lute com a arma da fé. Meu irmão, minha irmã, lute com as armas da esperança.
E aprenda que tudo aquilo que acontece, bom ou mal, é a semente de Deus crescendo. É Deus fazendo com que a semente brote, porque a semente, para brotar forte, ela precisa de chuva, ela precisa de vento, ela precisa do sol que queima, ela precisa de diversas situações, até mesmo às vezes de alguns bichos para comê-la. Mas ela cresce forte, e cresce porque eu tenho esperança. Por fim, lute com a arma da caridade. A caridade, mesmo que seja um dissolver-se, e esse dissolver-se, desintegrar-se, pode parecer ruim, na verdade ele é bom, porque é esse dissolver-se que faz a massa crescer. Quando nós empunhamos as armas da fé, da esperança e da caridade, nós, bons soldados de Cristo, lutando com armas espirituais, nos assemelhamos àquilo que Deus é. Porque se eu tenho fé, é porque Deus é a fidelidade em pessoa. Se eu tenho esperança, é porque Deus é a minha esperança. Se eu tenho caridade, é porque Deus é amor. E quando eu participo da fidelidade de Deus, quando eu participo da esperança de Deus, quando eu participo do amor de Deus na minha vida, eu sou aquilo que Deus deseja que eu seja no mundo. Deus deseja que você seja algo no mundo, mas esse algo deve ser banhado pela fé, pela esperança, pela caridade, pelas virtudes teologais, que são as nossas armas que nos levam a vencer, por Cristo, as batalhas da nossa vida. Você que está na sua casa agora, feche os seus olhos um pouquinho. Permita que essa palavra de Deus caia no seu coração. Permita que a palavra do Senhor seja plantada no terreno da sua vida. E peça ao Senhor agora. Todo dom é dado por Deus, toda virtude é dada por Deus. Mas é preciso pedir, por isso diga: Senhor, dá-me uma vida cheia de fé. Reinflama a fé no meu coração, Senhor. Tira-me do erro, tira-me da dúvida. Não me deixe, Senhor, cair na heresia. Dá-me a graça de ter uma fé reta, uma fé ortodoxa, uma fé que acolhe tudo aquilo que o Senhor disse. Senhor, dá-me uma vida cheia de esperança. Eu não quero mais lutar com as minhas forças, mas eu espero de Ti a minha vitória, Senhor. Porque eu sei que é o Senhor que vem em meu socorro. Porque eu sei que é o Senhor que cuida de mim. Senhor, abre o meu coração para a doação, para o amor doação, para o amor oblativo, para o amor caridade. Abra o meu coração, Senhor, para que eu tenha mais caridade e saiba me desprender de mim mesmo, e saiba me esfarelar de mim mesmo, e saiba me dissolver na massa, para levedar tudo para a Tua glória. Dai-me a graça, Senhor, de na minha missão, preparar e propagar o Teu reino nesta terra. Assim seja. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Caríssimos fiéis, nós não sabemos que pedir nas nossas orações. Deixemos que o Espírito Santo interceda por nós e invoquemos confiadamente o Pai Celeste, cantando. Ouvi-nos, Senhor.
Pela vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor. Para que o nosso bispo e os seus presbíteros e diáconos semeiem a boa semente no campo de Deus e a confiem aos cuidados de Jesus e de sua mãe, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que ninguém julgue os outros com dureza, e todos saibam ser justos e humanos, como Deus é indulgente para com todos. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que Deus purifique o mundo dos seus erros, cure as doenças, afaste a fome, acabe com as guerras e dê paz do coração aos que não o têm. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os adultos, os adolescentes e os jovens saibam descobrir, contemplar e respeitar as maravilhas criadas por Deus. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que Deus nos faça evitar todo pecado, nos leve a reconhecer a nossa pequenez e a grandeza da vocação que Ele nos deu. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor, que conheceis como ninguém o trigo que por vós foi semeado no coração de cada ser humano, não deixeis que ele seja sufocado pelo joio, que o inimigo aí semeia quando dormimos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Sê bendito, Senhor, para sempre, pelos frutos das nossas jornadas, repartidos na mesa do reino, anunciam a paz almejada. Senhor da vida, Tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Sê bendito, Senhor, para sempre, pelos mares, os rios e as fontes, nos recordam a Tua justiça, que nos levam ao novo horizonte. Senhor da vida, Tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Sê bendito, Senhor, para sempre, pelas bênçãos com chuva torrente, pelas bênçãos com chuva torrente, que abriga uma nova semente. Senhor da vida, Tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e o de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que no sacrifício da cruz, único e perfeito, levastes à plenitude os sacrifícios da antiga aliança, santificai, como o de Abel, o nosso sacrifício,
para que os dons que cada um trouxe em vossa honra possam servir para a salvação de todos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Nascendo na condição humana, renovou inteiramente a humanidade. Sofrendo a paixão, apagou nossos pecados. Ressurgindo glorioso da morte, trouxe-nos a vida eterna. Subindo triunfante ao céu, abriu-nos as portas da eternidade. Enquanto esperamos a plenitude de vosso reino, com os anjos e com todos os santos, nós vos aclamamos cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, o Papa Francisco, por nosso Bispo Paulo, por seu Bispo auxiliar Eduardo e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, de maneira especial pela vida de Gabriel Maricato Martins e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também São José, esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os vossos santos. Por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai, todos, e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai, todos, e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue de vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, Dom Henrique Soares da Costa, Andrelina Conceição Costa Antunes, que partiram desta vida, marcados com o sinal da fé. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz, por Cristo, Senhor nosso. Amém. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade e Perpétua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos, por Cristo, Senhor nosso. Por ele, não cessais de criar e santificar esses bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Cantar a beleza da vida, presente do amor sem igual. Missão do teu povo escolhido, Senhor, vem livrar-nos do mal. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Falar do teu Filho às nações, vivendo como ele viveu. Missão do teu povo escolhido, Senhor, vem cuidar do que é teu. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Você que está na sua casa, que não pôde comungar sacramentalmente, reze conosco agora a oração para a comunhão espiritual. Ó meu Jesus, eu creio que estás presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas
e minha alma suspira por vós. Mas como não posso receber-vos agora de maneira sacramental, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. Abraço-me convosco, uno-me a vós inteiramente. Não permitais que eu me separe de vós, ó Jesus, sumo bem e doce amor meu. Vulnerai e inflamai o meu coração, a fim de que esteja abrasado em vosso amor para sempre. Amém. Comam do pão, bebam do cálice, quem a mim vem não terá fome. Comam do pão, bebam do cálice, quem em mim crê não terá sede. Comam do pão, bebam do cálice, quem a mim vem não terá fome. Comam do pão, bebam do cálice, quem em mim crê não terá sede. Oremos. Ó Deus, permaneceis junto ao povo que iniciastes nos sacramentos do vosso reino, para que, despojando-nos do velho homem, passemos a uma vida nova, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nos voltando à nossa mãe, a Virgem Maria, peçamos a ela que cuide de nós, que cuide da nossa semana, de tudo aquilo que nós iremos fazer nesses dias. Mãe, esteja à frente de tudo e nos abrace, Mãe, com o seu manto de amor, para que, munidos da fé, esperança e caridade, possamos também contar com a tua intercessão. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto de vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Muito obrigado pela sua companhia nesse momento, nesta missa. Apenas alguns recadinhos. Primeiro, domingo que vem, das 10 ao meio-dia, nossa paróquia estará vendendo feijoada. Se você gostaria de adquirir a feijoada da nossa paróquia, vá na secretaria, adquira o seu número, o valor da feijoada é R$30 e, como eu disse, a entrega da feijoada será no próximo domingo, das 10 ao meio-dia, lá no salão da igreja de São Judas Tadeu. Nos ajude. Também é uma caridade que você faz, ajudar a nossa paróquia dessa forma. Também, nós sabemos que estamos vivendo uma pandemia, gente. Não é porque as coisas estão um pouco mais flexíveis que a pandemia acabou. Então, todo aquele resguardo, todo aquele cuidado que nós tínhamos, tem que continuar tendo. Por quê? Quanto mais nós nos cuidarmos, menos transmissões irão acontecer, mais rápido nós vamos avançar as fases do Plano São Paulo e mais rápido a nossa igreja vai poder reabrir as portas. A abertura das portas das nossas igrejas aqui em Ibitinga depende da não transmissão desse vírus, depende da mudança de fase, das mudanças de fase, e depende, então, do nosso cuidado. Então, recordo a todos vocês, quando for sair de casa, vá de máscara, evite sair de casa à toa, você não precisa sair para passear nesse momento, saia somente para o essencial, para trabalhar, para comprar algo que você precisa. Sempre que você tocar em algo com a sua mão,
tenha junto de si um pouco de álcool para que você passe na sua mão para higienizar. Todas essas atitudes vão evitar o contágio, e evitando o contágio os casos irão diminuir, e mais rápido as fases do Plano São Paulo vão avançar, e mais rápido nós poderemos voltar a abrir nossas igrejas. Tudo depende de nós, por isso, vamos ser cuidadosos, continuar sendo, por amor a nós e por amor às pessoas que estão perto de nós também. Também um último aviso, no próximo domingo é dia de São Cristóvão. Portanto, lá na paróquia São Pedro e São Cristóvão, da Vila Isolina, nós teremos uma missa transmitida e também uma bênção dos carros através de uma carreata. Acompanhe a missa transmitida, será 10h30 da manhã, no próximo domingo. O Padre Paulo estará lá também celebrando com o Padre João Paulo, nesse dia feliz em que eles celebram o padroeiro. Vamos acompanhar e vamos apoiar a paróquia também da Vila Isolina, que precisa tanto quanto a nossa também. Muito obrigado pela sua atenção. Peçamos a bênção de Deus. Hoje também, às 6h da tarde, tem o terço. Então acompanhe conosco o terço hoje, às 6h da tarde, ao vivo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida, viva Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida. Aqui estão vossos devotos, cheios de fé incendida, de conforto e de esperança, ó Senhora Aparecida. Virgem Santa, Virgem Bela, Mãe amável, Mãe querida, amparai-nos, socorrei-nos, ó Senhora Aparecida. Protegei a Santa Igreja, Mãe terna e compadecida. Protegei a nossa pátria, ó Senhora Aparecida. Viva Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida. Viva Virgem Imaculada, a Senhora